Bom, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Antes de eu passar a palavra para o nosso palestrante, a nossa dona Marta, tá, tem a palavra aí para fazer, né, os esclarecimentos ou agradecimentos, caso ela queira fazer. Marta, tem a palavra. Boa noite ao doutor e professor Marcos Vinícius pela disponibilidade de poder estar contribuindo, não somente para os alunos, também para os nossos adolescentes que vai assistir a palestra dele aqui no momento comigo. Eu quero agradecer os alunos, né, que também estão participando e que estão empenhados por esse projeto. E a nossa querida professora Jussara, coordenadora do projeto, que nós podemos ter o prazer dessa excelência estar falando conosco. Muito obrigada, Marta, pelas suas palavras, tá? Bom, então vamos dar início à palestra do doutor Marcos, nosso querido palestrante de hoje. Então, vamos lá, né? Marcos, gostaria de agradecer, tá, a sua presença aqui conosco, tá? Muito obrigada por estar aqui, por ter ter aceitado o convite. Então, gente, doutor Marcos Vinícius Furtado Oliveira, doutor em História pela Unesp Franca, é autor dos livros Em um Rabo de Foguete, Trauma e Cultura Política, em Ferreira Goulart, e Arquitetura Fractal de Antônio Gramsci, História e Política nos Cadernos do Cárcere. Atua também como professor de História nas escolas de rede pública de Uberaba. Então, professor e doutor, muito obrigada e tem a palavra para fazer a sua palestra. Bom, boa noite para todo mundo. Todo mundo está me vendo certinho? Meu áudio está bom, o vídeo está bom, tudo certo? Tá tudo bem. Beleza. Então, boa noite de novo para todo mundo. É sempre um prazer poder falar com vocês, e ainda mais com um público tão grande nesse início de noite, né? Estamos aí quase chegando a 200 pessoas, 199 agora, bateu 200 agora. Então, para mim é sempre um prazer poder falar para um outro público, que não é o meu público inicialmente. Agradecer a professora Jussara, agradecer o projeto Madre Teresa de Calcutá e também a Uniub, que esse encontro aqui surge de uma parceria, na verdade, com a Uniub, né? Estava fazendo antes algumas parcerias com o EPEDIL, agora aparecem essas parcerias agora com a Madre Teresa de Calcutá, com a professora Jussara. Então, para mim é um prazer muito grande poder falar com vocês. Inclusive, vi aí, entre as pessoas que estão na palestra, na verdade, algumas que foram alunas minhas no ensino médio, em algumas escolas. Fico muito feliz de poder rever essas pessoas agora dentro da universidade, em outros contextos fora da escola. Enfim, sempre um prazer estar com todo mundo. Enfim. Parece, doutor Marcos, que tem até uma colega que formou com você, que um aluno me pediu para que ela pudesse participar. Eu não sei se ela já entrou, tá certo? Quem é uma que colega sua. Formou comigo? Diz ela que sim. Ele me mandou aqui uma mensagem. Ou teve aula com você, alguma coisa assim. Pô, que legal, muito bom. Sempre bom reencontrar as pessoas em outros contextos, sempre legal. Enfim, o tema que eu estou propondo hoje para nós é o tema que eu estou chamando de As Mulheres na História. E coloquei esse título como um modo de demonstrar que, ao longo de toda a história da humanidade, ou pelo menos da história da humanidade ocidental, a cultura grega, a cultura romana, a cultura cristã, a mulher ela foi praticamente apagada dentro da história. Então nós temos um grande esquecimento, nós temos um grande apagamento das falas, das existências, das posições das mulheres dentro da história. Então um primeiro argumento que eu quero desenvolver com vocês é exatamente isso, tentar mostrar para vocês como que há um apagamento dessas mulheres em virtude de um domínio masculino ao longo da história. Então há um domínio masculino que termina por silenciar as mulheres da história durante muito tempo.
No entanto, a segunda parte do argumento que eu vou mostrar para vocês é que, apesar desse apagamento, apesar dessas tentativas de silenciamento, também existem outras coisas que acontecem dentro da história nas quais essas mulheres podem escapar desse silêncio e podem se afirmar enquanto sujeitos dentro da história. Então há momentos em que esse domínio ele não é total, na verdade ele nunca é total, e vai haver momentos onde as mulheres vão mostrar a sua cara dentro da história, e é muito importante. Então, se por um lado há uma tentativa de domínio, por outro lado também existe uma tentativa de resistência, existe uma tentativa de romper essa hegemonia, esse domínio masculino que nós temos ao longo da história. Então, a grande questão é mostrar como, ao longo da história, as mulheres têm lutado pelos seus lugares dentro da sociedade, para que suas vozes sejam ouvidas dentro da sociedade, por elas mesmas, sem que um outro tenha que falar por elas, sem que um homem tenha que falar por elas. E como eu estou falando aqui de dar voz, um termo vem sempre à nossa mente, que é o termo lugar de fala. Então, quero começar a nossa discussão hoje trazendo o que é lugar de fala no final das contas, e aí já quero indicar uma leitura para vocês, que é uma leitura muito legal, um livrinho curtinho, mas que vai dar um panorama muito legal sobre essa discussão da mulher na sociedade, lugar de fala, etc., que é um livro que se chama O que é Lugar de Fala, de uma autora que se chama Djamila Ribeiro. Então a reflexão que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. O que é lugar de fala dentro da perspectiva da Djamila Ribeiro, e estou fazendo essa discussão por conta de duas coisas. Coisa número 1, desfazer alguns equívocos em relação a esse conceito, principalmente que ele é muito utilizado nas conversas, muito utilizado nas redes sociais, etc. E, em segundo lugar, explicar por que eu estou falando isso para vocês. Por que eu, sendo um homem, em que lugar de fala eu me encontro para poder falar sobre mulheres nessa noite aqui com vocês. Então, primeiro ponto que a Djamila Ribeiro está tratando é que essa ideia de lugar de fala, ela vai começar dizendo o seguinte: na maioria das vezes, quando se fala das mulheres, não são as mulheres que falam. Na maioria das vezes, são os homens que falam sobre as mulheres. Então, isso entra dentro daquilo que eu estava mostrando para vocês, de, ao longo da história, as mulheres elas foram silenciadas. Isso não quer dizer que não se falou de mulheres ao longo da história. Sempre se falou de mulheres ao longo da história. O problema é que nunca se falou de mulheres, ou quase nunca se falou de mulheres, a partir do ponto de vista das próprias mulheres. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe uma representação masculina do feminino, uma representação masculina das próprias mulheres, o que acabou tirando delas o seu local de fala, o seu lugar de fala. Então, na maioria das vezes, quando se conta uma história, quando se faz uma pesquisa, enfim, quando se fala qualquer coisa, está se partindo geralmente de um domínio masculino sobre a fala. Então, quando a Djamila Ribeiro e outras filósofas, outras intelectuais estão falando sobre lugar de fala, elas estão reivindicando o direito da mulher poder falar. Estão reivindicando um direito, um posicionamento que foi excluído, que foi negado às mulheres durante muito tempo. Então, a primeira coisa que se quer dizer é isso. As mulheres, elas têm direito à fala. Falar das mulheres, nós devemos ouvir também as mulheres falando delas mesmas. Por isso, essa questão do lugar de fala. Agora, isso vai gerar alguns equívocos nas redes sociais, no modo como as pessoas acabam usando esse conceito de lugar de fala. Não quer dizer, a Djamila Ribeiro, que o lugar de fala é uma questão individual. O lugar de fala, na verdade, é uma questão social. O que ela vai perguntar é de qual lugar da sociedade está partindo a sua fala. A sua fala parte de um lugar privilegiado ou parte de um lugar não privilegiado? Quem é que está falando? E ao entendermos quem é que está falando, nós vamos também entender o que aquela pessoa está falando. Então, uma coisa é uma mulher negra falando sobre feminismo negro e outra coisa é um homem branco falando sobre feminismo negro. Quer dizer que um vale mais do que o outro? Não necessariamente ela está dizendo isso, mas o que ela quer dizer é que esta mulher negra, ela tem muito mais possibilidades de elucidar o assunto, de mostrar experiências sobre o assunto e de dar a sua versão sobre esse tema do que este homem.
Então, os dois, eles têm os seus lugares de fala. Só que, no caso, uma tem mais possibilidades de mostrar o que acontece de verdade e outro um pouco menos de possibilidades em relação a isso. Então, os dois têm os seus lugares de fala, só que um ganha mais proporções, no caso, o discurso masculino, e outro ganha menos proporções, no caso, o discurso feminino. Então, quando ela fala de lugar de fala, ela quer apontar isso. Todas as falas partem de um determinado lugar e querem dizer alguma coisa vindo desse determinado lugar, que é social, ele não é individual. Então é muito importante a gente colocar isso. E também é importante colocar que isso não significa interdição de fala. Não significa que as pessoas não podem falar as coisas. Não se trata disso de jeito nenhum. E a Djamila Ribeiro deixa isso muito claro. Todo mundo pode falar o que for. Existe liberdade para as pessoas se expressarem do modo como elas quiserem. O que nós não podemos é supervalorizar a expressão de uns e desvalorizar completamente as expressões dos outros. É isso que ela está colocando aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar com vocês sobre o lugar de fala é esse. E, em segundo lugar, já que a gente tocou nessa discussão, eu queria deixar muito claro para vocês hoje qual é o meu lugar de fala aqui. Porque, veja, existe uma quase contradição aqui no caso de que é um homem branco heterossexual falando sobre mulheres. Então, eu posso falar disso de um lugar de fala feminino? Absolutamente não. Eu não posso falar do ponto de vista de um lugar de fala feminino, eu não posso falar em nome das mulheres, eu não posso falar pelas mulheres. Então, minha fala não pode partir, em hipótese alguma, desse lugar. E aí, eu já quero deixar, inclusive, o chat completamente aberto para que vocês expressem as suas falas e para que eu não fique aqui falando sozinho. Então, se eu não estou falando pelas mulheres, em nome das mulheres e nada do tipo, eu não sou aquele homem feminista ou qualquer coisa do tipo, eu estou falando de um lugar que é de professor. Então, estou me colocando aqui, na verdade, para ter uma discussão que parte para vocês, não do ponto de vista da experiência ou do ponto de vista de qualquer outra coisa nesse nível. A minha grande questão aqui é tentar passar para vocês ou conversar com vocês de algumas leituras que eu tenho. Então, a minha função aqui não é de um militante ou nada nesse sentido. A minha função aqui é de um professor que leu algumas coisas sobre esse tema, e aí já confesso também que não sou especialista nisso, a minha especialidade é história política, mas eu espero poder contribuir com vocês com aquilo que eu estudei de história, com algumas coisas que eu li sobre questões de gênero na história, na filosofia, na sociologia, em outras coisas. Então, queria deixar muito bem claro para vocês que eu não estou falando em nome de ninguém e que quero muito poder ouvir as experiências de vocês em relação ao que eu estou falando aqui nesta noite. Beleza? Então, primeiro ponto aí está delineado. Então, eu queria mostrar para vocês agora, fechada essa primeira parte de esclarecer o que é lugar de fala, etc. e tal, eu queria conversar um pouco com vocês sobre as bases da cultura ocidental, ou seja, aquilo que formou a nossa cultura do nosso ocidente. Porque eu sempre digo que a luta por igualdade de gênero, por liberdade de gênero, a luta feminista, ela é uma das lutas mais complicadas e necessárias do nosso tempo. E digo que ela é uma das mais complicadas porque ela não está lutando contra uma coisa que começou ontem. Por exemplo, os comunistas lutavam contra o capitalismo, mas o capitalismo tem o quê? 200, 250 anos. Agora, as mulheres estão lutando contra o patriarcalismo e o patriarcalismo não tem 200 anos. Ele tem, na verdade, milhares de anos e ele está muito forte dentro da cultura ocidental. E é isso que eu quero começar a mostrar para vocês, que esse modo de entender o mundo a partir de um patriarca, a partir de um cara que domina toda a sociedade, isso não começou há 200 anos, isso não começou no Brasil, mas já há demonstrações disso lá na cultura grega e também na cultura cristã. Então é exatamente isso que eu quero discutir com vocês. Como o patriarcalismo já está nas origens da nossa civilização, já está nas origens da nossa cultura. E aí eu vou começar falando da Grécia, para depois falar um pouco da cultura cristã. Veja só, nós falamos de Grécia Antiga e vemos uma civilização que ela é
esplendorosa, uma civilização que desenvolveu teatro, que desenvolveu filosofia, que desenvolveu a democracia, etc. e tal. No entanto, apesar dessa sociedade ter desenvolvido todas essas coisas, boa parte delas, e aí eu quero falar especificamente da política e da democracia, havia uma questão de gênero muito bem determinada. Na Grécia, e isso é um tema muito interessante da gente olhar, o conceito de cidadania, por exemplo, era restrito a determinadas pessoas. E para você ser cidadão dentro dessa Grécia Antiga, ser cidadão dentro da Atenas do século V antes de Cristo, você deveria ser, em primeiro lugar, um homem. Depois você deveria ser livre, não ser escravo, e depois você deveria ser ateniense. Ou seja, veja que essa democracia e esse conceito de cidadania está excluindo da participação política uma grande parte da sua população, porque está excluindo as mulheres dessa participação política. E quem vai justificar isso é um dos maiores filósofos da humanidade, um cara chamado Aristóteles. Aí só um parênteses importante. Nós não podemos ser totalmente radicais e jogar fora a filosofia dessas pessoas por conta desses equívocos grosseiros que elas têm. No caso, Aristóteles reforça o patriarcalismo? Sem dúvida nenhuma, mas não é. Nós também podemos nos servir de outros aspectos da filosofia aristotélica, que representa seu tempo, representa seu contexto histórico, etc. Então não se trata de jogar tudo fora e recomeçar do zero, mas sim de fazer a crítica àquilo que tem que ser criticado em determinados autores. Parênteses fechado. O que eu quero dizer com vocês sobre como Aristóteles justifica essa ideia? O Aristóteles vai dizer que a natureza cria as pessoas, e as pessoas têm características que são naturais. E quer dizer que se as pessoas têm características que são naturais, elas são, portanto, imutáveis, elas não podem ser mudadas. Você nasceu assim, você tem que cumprir aquilo que a natureza fez de você. E no caso, o Aristóteles vai dizer que há alguns tipos de pessoas. Aquelas que nasceram para comandar, e aquelas que nasceram para serem comandadas. E a melhor coisa que a pessoa que nasceu para comandar tem que fazer é comandar. E a melhor coisa que a pessoa que nasceu para ser comandada tem que fazer é ser muito bem comandada, é aceitar essas regras. Entre os comandados, o Aristóteles elencou, em primeiro lugar, os escravos, evidentemente, porque são bárbaros, não conseguem ter domínio de si mesmos, e um pouco acima, veja só, um pouco acima dos escravos estavam as mulheres. Então, o filósofo do porte de Aristóteles está dizendo que as mulheres não conseguem governar a si mesmas, e por não conseguirem governar a si mesmas, elas precisam ser governadas por outra pessoa. E, obviamente, no caso, a outra pessoa que nós estamos falando aqui é um homem. Então, se você nasce mulher dentro da Grécia Antiga, o primeiro poder que tem sobre você é o poder do seu próprio pai. Depois que você se torna adulta, você vai estar sob o poder de um outro homem, que é o seu marido. E caso seu marido venha a falecer, alguma coisa do tipo, você estará ainda sob a tutela de um outro homem, que seja seu filho, que seja seu tio, que seja seu sobrinho. Então, você está sendo sempre tutelada por alguém. E essa ideia é tão drástica, ela é tão dramática dentro da Grécia Antiga, que os gregos tinham uma concepção de beleza da mulher que era atrelada a isso. Veja só, o homem é aquele que participa da política, o homem é aquele que participa da esfera pública, ele sai de casa, e a mulher é aquela que participa da esfera doméstica, ou seja, ela tem que ficar em casa. E o ideal de beleza da mulher grega, a mulher grega mais bonita de todas, era a mulher mais branca de todas. E por que era a mulher mais branca de todas? Exatamente porque era aquela que não se dava ao sol. Ela não tomava sol, a sua pele não se bronzeava, nem nada do tipo. Então, quanto mais branca fosse a pele da mulher, mais ela estava cumprindo o seu dever de mulher naquela sociedade. Então veja, nós estamos falando aqui de Atenas do século V, do século V antes de Cristo, ou seja, uma das bases mais importantes da nossa civilização ocidental. Agora, a segunda base da nossa civilização ocidental, que é a cultura cristã, também vai dar um papel à mulher extremamente complicado. E aí quero voltar com vocês lá na narrativa do Gênesis na Bíblia. Porque, veja, no Gênesis da Bíblia, o primeiro ser humano a ser criado no paraíso não é a mulher.
O primeiro ser a ser criado é o homem. E mais ainda, a mulher é criada do corpo do homem. É como se ela fosse uma espécie de complemento meio que secundário desse masculino que foi criado primeiro por Deus. E mais ainda, Adão e Eva, vivendo no paraíso, podiam fazer de tudo, menos uma coisa, que é comer da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles não podiam comer aquele fruto que geralmente é associado com uma maçã. Quem é que come a maçã? Não é Adão. Quem come a maçã, em primeiro lugar, depois o Adão come, tudo bem, mas em primeiro lugar é a Eva. E ao comer a maçã, comer essa fruta, significa na cultura cristã o pecado. É a primeira vez que se peca. É o momento em que o homem cai no pecado. Então veja só, quem trouxe o pecado para o mundo foi a mulher, dentro dessa perspectiva. Então, dentro da Idade Média, inclusive, aquilo que os gregos já consideravam como um ser que precisa ser comandado, na Idade Média também haverá essa mesma perspectiva de um ser que deverá ser comandado, de um ser que é visto como irracional, extremamente afetivo, de um ser que não consegue controlar as suas próprias emoções e de que por isso tem que ser tutelado, tem que ser mantido dentro de casa. Então veja aquilo que eu comecei a falar no início da minha fala para vocês. Sempre se falou de mulheres dentro da história do mundo. No entanto, quem falou dessas mulheres não foram as próprias mulheres. Então, quem criou essas ideias todas que eu comentei com vocês agora, tanto as gregas quanto as e do início da era cristã, não foram as próprias mulheres. Não foi a elas concedido lugar de fala, voz, dentro dessas estruturas, dentro dessas filosofias, dentro desses modos de vida. Então nós temos aí milênios de uma cultura na qual a mulher estava sendo relegada a um determinado espaço dentro da sociedade. Os homens comandam essa sociedade, os homens guerreiam, os homens governam e as mulheres elas ficam dentro da esfera doméstica. Isso vai começar a ter algumas transformações, mas antes de falar dessas transformações, quero falar um pouco também de como que isso vai se dar dentro da história do Brasil. E aí quero indicar uma outra leitura importante, mas que também precisa de muita criticidade dentro dessa leitura, que é um livro que se chama Casa Grande Senzala, escrito em 1933 por um pernambucano chamado Gilberto Freire. O Gilberto Freire, assim como muitos intelectuais daquela época, dos anos 30, ele queria entender o que é o Brasil, que diabo é isso, que lugar é esse, que o Brasil, convenhamos, é um grande enigma, ninguém consegue entender direito que país é esse que a gente está vivendo. E o Gilberto Freire vai dizer o seguinte, beleza, para entender o Brasil, nós vamos ter que voltar nas suas origens, ou seja, no momento em que o Brasil começou a nascer. Isso significa que a gente tem que voltar lá no Brasil colonial. O Brasil colonial é aquele período que vai de 1500 até 1822, aquele período em que nós éramos comandados ainda por Portugal, nós éramos ainda colônia de Portugal e, portanto, não tínhamos a nossa independência ainda. E ele vai dizer que essa sociedade que surgiu lá a partir do século XVI, a partir dos 1500, é uma sociedade patriarcal, que tem dois grandes lugares nessa sociedade, a Casa Grande e a Senzala. E o grande lance da gente olhar para essa relação entre Casa Grande e Senzala é que a Casa Grande vem primeiro e o chefe da Casa Grande é esse patriarca. E o que o Gilberto Freire está querendo mostrar é que toda a sociedade colonial brasileira orbita, eu gosto muito desse termo, orbita em torno desse patriarca. Ou seja, ela orbita em torno de um poder de um homem que é o chefe da Casa Grande. E ele é o chefe da Casa Grande e ele também será, ao mesmo tempo, o governante desse país. Então ele tem tanto o poder dentro de casa, no privado, e ele também tem o poder fora de casa, no público. Então nós temos uma sociedade que se construiu desde o seu início, e aí ele está nos anos 30 falando isso, não é para dizer que isso morreu. Ele está falando isso nos anos 30 exatamente para dizer como isso sobreviveu, mesmo tantos séculos depois. Então ele está querendo dizer para nós que, olha, tudo bem, passaram-se vários séculos dentro da história do Brasil. No entanto, essa cultura patriarcal, ela ainda persiste dentro da sociedade brasileira. O poder
tanto o privado quanto o público, ainda pertence ao patriarca, ainda pertence a esses homens que são como se fossem os chefes da casa grande. Então, isso é bastante importante da gente entender. Agora, se a gente falou da casa grande, nós temos que pensar também dentro da senzala e pensar também o papel das mulheres dentro desses dois lugares. E aí nós vamos ver que no Brasil, essa questão de gênero, ela se torna mais complicada ainda do que é nos outros lugares, como por exemplo na Europa, e vocês vão entender agora por que eu estou dizendo isso. Porque veja, se nós temos uma sociedade patriarcal, onde um homem manda tanto na casa quanto fora da casa, quer dizer que as mulheres da casa grande estão sujeitas ao domínio desse mesmo homem. Então, quero dizer que a esposa, as filhas, todas elas estão vivendo na órbita desse senhor. Elas são comandadas ainda por esse senhor, embora façam parte da família dele. Embora pertençam às camadas mais ricas, mais poderosas desse Brasil. Então, mesmo a mulher rica, mesmo a mulher branca, está submetida ao poder de um determinado homem naquele momento. Então, isso é muito importante da gente dizer. Agora, a mulher da senzala, a mulher negra dentro do Brasil, ela vive outros problemas além daqueles que a mulher branca vive dentro do Brasil. É por isso que hoje nós temos muitas autoras, e a Djamila Ribeiro entra dentro desse grupo, e outras também, outra indicação de leitura aí, Angela Davis, por exemplo, que é norte-americana, entram dentro da ideia da necessidade de pensar o feminismo negro. Por quê? Porque simplesmente as violências que sofrem as mulheres negras no Brasil, nos Estados Unidos, países onde houve escravidão, são completamente diferentes das violências que sofrem as mulheres brancas e também são diferentes das violências que sofrem os homens negros. Então, o que nós podemos colocar aqui é que essa mulher negra brasileira escravizada, ela é dupla ou triplamente explorada dentro dessa sociedade. E por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, ela está sujeita também, ela vai sofrer também deste poder patriarcal. Se a própria esposa do cara sofre, imagine a escrava desse cara. Então a primeira coisa é essa. Ela está sujeita ao poder patriarcal. Só que ela tem mais dois problemas em relação a isso. Problema número 1, esta mulher é escravizada. E no momento em que ela é escravizada, ela não tem a posse da sua própria pessoa. Se ela não tem a posse da sua própria pessoa, ela não tem liberdade de absolutamente nada, porque ela pertence ao seu senhor. Nisso, tá tudo certo, é a mesma coisa dela com um homem escravo, ou com um homem escravizado, melhor dizendo. Mas agora, esta mulher está sujeita a uma violência de caráter sexual, a qual muitas vezes o seu marido, escravizado, etc., não vai estar sujeito. Deixa eu ver aqui uma pergunta em relação ao aborto. A gente pode deixar essa pergunta para o final, que é interessante. E já que você falou sobre o aborto, tem algo muito interessante a se falar quando a gente fala dessa mulher escravizada. Porque, veja, vocês devem se lembrar que no final do século XIX no Brasil, antes de se abolir a escravidão, fizeram a lei do ventre livre. Mas geralmente na escola eles contam pra gente que a lei do ventre livre ela não valeu de nada, porque na verdade, porque os escravos ainda viviam, os meninos escravos ainda viviam apegados às escravas, etc., acabavam continuando na fazenda, mas tem algumas coisas muito interessantes. Por que chamou-se lei do ventre livre? Porque um ventre escravo dá origem a um ventre escravo. Então, se você é escrava, o seu ventre não é seu. O seu útero não é seu. O seu útero pertence ao seu senhor. Então, quando se tem a lei do ventre livre, o útero é o primeiro órgão da mulher que começa a ficar, ou melhor dizendo, é o primeiro órgão da mulher escravizada que começa a se emancipar. Então, isso é muito interessante da gente falar, não é? Porque ela vai começando a se libertar a partir de então. E a questão do aborto nessa história do Brasil colonial é muito complicada, porque, por um lado, o senhor queria o filho
que era fruto, obviamente, de uma relação não consensual, mas a escrava ou a escravizada não queria esse filho, muitas vezes. Então, essa questão do aborto no Brasil é muito mais complicada do que a gente imagina, né? Então, eu posso deixar essa questão mais para o final. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Nossa, tem muitas, eu não consegui ver, gente. Vocês me perdoam. No finalzinho, Marcos, os meninos vão fazer. Aí eu eles vejo... estão anotando. Oi, tá escutando? Tô sim. No finalzinho eles vão fazer. Eles estão anotando, tá bom? É que eu me perdi aqui no chat, gente, vocês me perdoam. Não, pode ficar tranquilo que as perguntas serão feitas no final. Beleza. Então vou deixar aí, falar só mais um minutinho aí e a gente deixa para o final. Então já vou adiantando mais ou menos a minha fala. Então, se por um lado a gente pensou todos esses poderes, todas essas violências, eu quero também falar para vocês dos avanços, de como que essas mulheres se organizaram, resistiram, brigaram, lutaram e conseguiram se emancipar, não totalmente, é evidente que não, ainda tem muita coisa para fazer, mas elas conseguiram muita coisa ao longo desse período. E aí quero pegar alguns marcos históricos muito importantes da nossa sociedade. Um deles é lá na Revolução Francesa. Revolução Francesa, nós sabemos que o lema é liberdade, igualdade, fraternidade. E nessa Revolução Francesa surgiu um documento. Esse documento se chamava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, de novo, o homem aqui não queria significar todo mundo, mas queria significar o homem. Daí as mulheres se organizaram e fizeram uma crítica muito poderosa, lá no finalzinho do século XVIII. Elas disseram, beleza, vocês estão falando de igualdade, vocês estão falando de liberdade, mas nós mulheres ainda não temos essa igualdade, nós mulheres ainda não temos essa liberdade garantida. Então, lá no final do século XVIII, esse grito das mulheres começa a ecoar exatamente para falar, olha, vocês só vão poder falar de liberdade, vocês só vão poder falar de igualdade no momento em que vocês nos incluírem dentro dessa pauta da Revolução Francesa. E aí então começa um movimento de mulheres muito forte, que logo depois vai começar a conquistar direitos muito importantes. No final do século XIX, por exemplo, nós vamos ter o movimento sufragista, que é o movimento das mulheres pedindo pelo seu direito de voto. Finalzinho do século XIX, nós já temos os primeiros países que vão dar esse direito de voto. Dar é um termo horrível, mas nós vamos ter lugares onde as mulheres vão conquistar. Sempre gosto de frisar isso. Não é dádiva, não é presente, mas é conquista que essas mulheres tiveram ao longo do tempo. Então, voto feminino. No Brasil, por exemplo, isso só vai acontecer em 1932. Olha que loucura. A República no Brasil começou em 1889. República significa aquilo que é público. E as mulheres se organizaram e falaram, beleza, se a república é tudo aquilo que é público, por que eu não estou no público? Por que eu não estou votando? Por que eu não estou participando da sociedade, da política, etc. Aí se organizam em torno do voto feminino nesse começo do século XX. Mais adiante ainda, nós vamos ter, lá pelos anos 60, outras pautas que as mulheres vão colocar em jogo. E aí, se no começo se tratava de conseguir participação política, agora se trata de conseguir outras demandas. Além da igualdade, também se coloca a questão da liberdade e principalmente da liberdade do corpo, de ser mulher como se quer ser mulher. E aí é uma das questões mais interessantes que elas colocaram dentro do movimento feminista. Aí sim já dá para falar de movimento feminista dentro da história. E tem episódios muito interessantes, como, por exemplo, a queima de sutiãs em praça pública, que é algo muito simbólico, porque o sutiã é algo aprisionador do corpo feminino. Então, quando você tem mulheres em praça pública queimando esse negócio que aperta, esse negócio que parece horroroso, na verdade elas estão queimando um símbolo que aprisiona, um símbolo que coloca o corpo feminino dentro de grandes cadeias. Então, a partir dali, as mulheres estão colocando várias pautas, inclusive colocando a pauta do aborto, que perguntaram aí, colocando a pauta da sexualidade também com muita força, a pauta do divórcio, que era, imagina, o divórcio no Brasil, se eu não me engano, é de 1967, a lei do divórcio. Quer dizer, imagina, a mulher não podia se separar de um cara, mesmo ele sendo extremamente abusivo, ela não poderia se separar
desse cara. A questão do anticoncepcional também nos anos 60 é muito interessante sobre essa ideia do domínio da mulher sobre o seu próprio corpo, porque a partir de então ela pode controlar a sua própria concepção, pode ter ou não o seu direito à maternidade garantido, ou mais adiante ainda, se a gente quiser falar de uma lei muito atual no Brasil, claro, fundamental, muito importante, Lei Maria da Penha, que é uma lei que vai condenar a violência doméstica, etc., que é extremamente importante dentro da nossa sociedade. Então, veja, nesses últimos 200 anos, dentro do nosso mundo, há grandes avanços em relação a isso, e creio que ainda há avanços muito necessários a se fazerem, porque, como muita gente está colocando nos comentários, não consegui ler todos, mas ainda há muitos tabus, ainda há muitas questões a serem discutidas, e ainda há um preconceito terrível e tremendo em relação a esses temas que ganham cada vez mais espaço dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo, esses temas também têm sido muito rejeitados dentro da sociedade. Mas, nesse ponto em específico, eu tenho um certo otimismo, porque eu vejo que essa pauta, essa discussão, ela está avançando em muitos aspectos dentro da sociedade brasileira. Eu vejo, por exemplo, às vezes, agora a pandemia é mais fácil a gente assistir TV, o programa da Fátima Bernardes, por exemplo, tem questões, etc., problemas, mas traz a questão da violência contra a mulher, traz a questão do empoderamento feminino, da necessidade de se denunciar, da necessidade de se emancipar em relação a isso. Então, se um programa popular, um programa que atinge mulheres de todas as classes sociais, está falando sobre isso, é algo extremamente importante dentro da sociedade. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, tive que dar uma avançada aí no meio dessa última parte da fala, mas o argumento era basicamente esse. Nós estamos trabalhando, nós, na verdade, não, mas na verdade vocês estão trabalhando pela desconstrução dessa cultura que vem de muito tempo, para a desconstrução desse patriarcalismo, e aí é preciso dizer que essa luta feminina, ela não é uma luta sexista, não é uma luta no sentido de impor a vontade das mulheres sobre os homens, mas é uma luta basicamente por liberdade e uma luta por igualdade. Acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, e agora eu vou ver se eu consigo responder algumas perguntas aqui. Eu vou passar agora, doutor Marcos, para os alunos fazerem as perguntas, a Gina Gabriela Abrão e a Gabriela Barcelos. Certo. Boa noite, professor. Boa noite. A gente teve uma pergunta da Laura Rodrigues, que foi a seguinte. Você acha que para as mulheres terem mais local de fala, é preciso que o homem ceda pelo menos um pouco do seu espaço, do seu local de fala, ou é possível que as mulheres alcancem o mesmo espaço que os homens, sem que eles precisem ceder? Por enquanto, não. Por enquanto, eu vejo que não. No momento em que a questão não for mais necessária, e o que eu quero dizer com o momento que a questão não for mais necessária, quer dizer no momento que a gente encontrar igualdade entre os gêneros. No momento em que a gente tiver igualdade entre os gêneros, essa questão de lugar de fala talvez nem exista mais. Ela só existe hoje porque não existe igualdade nos lugares de fala, né? Então, o ponto, eu digo que não, quer dizer, digo que nesse momento os homens teriam que ceder o seu lugar de fala exatamente porque existe uma disparidade entre isso. E no caso, eu vejo que as mulheres têm se organizado de modo muito legal em relação a isso, com muitos grupos de apoio, mulheres fortalecendo o trabalho de mulheres, tem iniciativas muito legais, Leia Mulheres, por exemplo, grupos para divulgação de trabalhos femininos, exatamente para que essas vozes femininas elas consigam mais espaço dentro da sociedade, para que haja mais igualdade dentro desse espaço. Então, em algum momento, seria sim necessário que os homens reconheçam seus próprios privilégios. E aí a discussão da Djamila é muito certeira nesse ponto. Porque ela fala, beleza, você é um cara privilegiado, você é uma pessoa privilegiada, você pode falar sobre o que você quiser, tá tudo bem. Mas agora, você precisa sempre reconhecer os seus próprios privilégios. Você não pode simplesmente dizer, não, mulheres e homens estão totalmente em pé de igualdade na sociedade, eu posso falar e ocupar todos os espaços que está tudo bem. Ela não ocupa os espaços porque não quer. Isso não existe. Isso é loucura, entendeu? Então, é isso. O homem, além de ter que
entender a necessidade desse espaço maior para o feminino, ele precisa, obviamente, reconhecer os seus próprios privilégios. É isto. Tem um relato da Ana Júlia de Paula, ela falou, tinha um amigo que sempre que queria uma opinião, ele só aceitava de homens, mesmo que a opinião fosse a mesma que a minha, ele simplesmente ignorava. Uhum. É um relato basicamente esse, né? Porque, veja só, o Aristóteles já estava falando que a mulher não tinha racionalidade suficiente para governar a si mesma. E aí, veja só, esses argumentos ainda são reproduzidos, infelizmente, até hoje. Então, é por isso que acontecem essas coisas. E aí é importante bater o pé mesmo, falar, tem que escutar a opinião dela e pronto. Não tem essa. Então é complicado esse relato, mostra como ainda nós temos muita coisa, né? Vocês, na verdade, tem muita coisa aí para batalhar dentro da sociedade. Tem uma pergunta da Melida Trida. Meu namorado disse que só tinha desigualdade de homem e mulher no passado, que hoje em dia não tem reflexo em nada e que, inclusive, nós mulheres somos muito mais privilegiadas. Como argumentar? Argumentar mostrando, por exemplo, dados do mundo contemporâneo que ainda mostram, por exemplo, a violência contra a mulher em números brutalmente absurdos. Aí vocês podem, quem conhecer sites aí com esses dados, pode indicar aí, por favor, para nós. Pensar que ainda há desigualdades salariais brutais ainda dentro da sociedade, ainda há homens que ganham mais do que mulheres, e que, principalmente, tem regras, mesmo que não sejam leis, mesmo que não sejam escritas, que valem para os homens e não valem para as mulheres. Veja como, por exemplo, há tratamento diferente de pais para os filhos homens e para as filhas mulheres. Enfim, tem que argumentar nesse sentido de, às vezes, mostrar com uma coisa muito concreta, com dados da realidade que mostram isso. Mostrar, por exemplo, a representatividade das mulheres em alguns espaços. Perguntar para ele, não sei o que ele faz, mas sei lá, no trabalho dele, quantas mulheres tem? Quantas mulheres estão em cargos de chefia no trabalho dele, na escola? Quantas mulheres aparecem, ou como essas mulheres aparecem no cinema? Como essas mulheres aparecem na TV? Porque eu acho que o grande lance aí não é só um debate teórico, mas é tentar mostrar como que isso está na realidade, que ele vive, inclusive. De mostrar para ele, olha, isso aqui que você está vendo, isso aqui que você está vivendo, é uma representação da desigualdade dos homens e das mulheres. Você pode ver isso em grandes lugares, até, sei lá, se ele curtir quadrinhos, por exemplo, tem como você mostrar isso para ele. Veja, por exemplo, a representação das mulheres nos quadrinhos. Veja o que é uma Mulher Maravilha, por exemplo, nos quadrinhos. Uma hipersexualização da mulher, etc. Então, acho que mais ou menos por aí daria para você tentar pensar esses argumentos com ele. Temos também a pergunta da Paula Elias. Boa noite, professor. Em relação ao aborto, você acha que deveria ser um direito da mulher sobre o seu próprio corpo? Ainda hoje, a maioria das pessoas tem muito receio ao falar sobre esse tema. Sim, eu concordo com isso. E, inclusive, nesse ponto eu não tenho lugar de fala absolutamente nenhum, porque não é o meu corpo que está em questão. Então, nesse ponto, eu sou a favor da descriminalização e que, diante dessa descriminalização, a mulher possa ter o controle total do seu próprio corpo. Se a gente começou com a lei do ventre livre lá no final do século XIX, esse ventre ele precisa ser completamente livre, a ponto da mulher escolher aquilo que ela quer fazer com o seu próprio ventre. Então, o meu ponto é exatamente esse. E é importante deixar isso muito claro, porque esse debate é muito mal colocado na sociedade. Quando a pessoa fala que ela é a favor da descriminalização do aborto, as pessoas já entendem basicamente que a pessoa é abortista, ou que a pessoa é a favor do aborto, que a pessoa quer que as pessoas abortem. E não se trata em absoluto disso. Descriminalizar quer dizer, na verdade, dar liberdade de escolha para que a pessoa faça ou não faça. Então, a questão, para mim, é muito aí, é uma questão de liberdade sobre o próprio corpo, o corpo da mulher, que foi sempre aprisionado, que precisa ser libertado. Acho que é por aí.
A Gabriela Janine, ela comentou: penso que alcançamos muitas coisas e avançamos em diversas pautas, porém nem de longe somos mais privilegiadas, levando em conta tudo o que foi conquistado e tudo que ainda será. Não são privilégios, sim direito. Hoje existem reflexos dos tempos em que vivemos totalmente subjugadas aos homens, como, por exemplo, a própria língua, que é super machista e exclui automaticamente as mulheres. Aqueles termos em inglês explicam muito dessas reflexões, e não só isso, mas situações concretas. É verdade, estou completamente de acordo com essas palavras aí. De fato, é irreal alguém pensar que existe mais privilégio feminino dentro do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo. As pessoas usam alguns argumentos muito fracos, muito rasos para defender isso, como, os homens vão para a guerra, os homens fazem tiro de guerra, os homens, eles fazem força, e lá, e pelo amor de Deus, isso não é nem de longe um argumento. Uma pessoa que tem medo de andar na rua à noite ou qualquer hora, uma pessoa que tem medo de pegar um Uber, uma pessoa que tem medo de se locomover e tem medo do seu próprio corpo sofrer alguma violência, essa pessoa não pode ser considerada como privilegiada em sociedade nenhuma. Então, quer dizer, né? Eu saio na rua sem medo. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu posso sair agora na rua, quer dizer, não vou sair porque está em pandemia, né? Mas assim, eu posso sair na rua numa boa agora, quase 7 horas da noite, porque eu só terei um medo. Meu único medo será ser assaltado. Mas agora outros medos eu não tenho, porque eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sei que que um homem vai a uma entrevista de emprego e as chances dele são maiores do que a das mulheres. A chance de eu ter um salário maior do que as mulheres é maior. Então, quer dizer, em absoluto, os homens são privilegiados dentro da sociedade, não é? Então, acho que é por aí. A Gabriela Janine também comentou: alguns reflexos ainda podem ser vistos quando nossas opiniões são sempre excluídas, principalmente no âmbito profissional, quando a empresa paga mais aos homens do que uma mulher no mesmo cargo, quando sentimos medo de andar na rua, etc. É isso. E, inclusive, as mulheres no ambiente de trabalho têm coisas horrorosas que acontecem com elas. Se uma mulher impõe, não impõe no sentido de autoritarismo, mas impõe, entre aspas, respeito, impõe sua igualdade diante de um homem, ela sempre é tratada como, você está de TPM, ou coisa do tipo, uma coisa absolutamente ridículo, essas coisas que acontecem. Então, uma mulher, principalmente uma mulher jovem no seu ambiente de trabalho, ela não pode se relaxar dentro do trabalho, quer dizer, ficar no mesmo nível de leveza. Só fazer as perguntas, senão não vai dar tempo de comentário não, tá? Só as perguntas, tá? Tem mais outras perguntas aí, senão não vai dar tempo. Só perguntas, comentários não, tá? Sim. Beleza. Então é isto. Tem uma pergunta que vem mais ou menos de encontro sobre a do aborto, que é da Karina Horta, que fala: as mulheres sempre são cobradas pela maternidade, ainda na atualidade. Como fazer para a sociedade entender que aos 30 anos não queremos ser mães, e sim juristas ou outra coisa? Então, isso faz parte dessa longa batalha, né, de ressignificar a sociedade. Por isso que eu digo que a luta ela é muito complicada, e no caso dessa questão da maternidade, existe a maternidade compulsória, né, porque no momento em que o papel da mulher é relegado à esfera doméstica, a função dela é doméstica, e uma das funções domésticas é cuidar das crianças. E aí se liga a ideia de ser mulher com a ideia de ser mãe. Mas uma coisa não está necessariamente relacionada à outra. Você pode ser mulher a vida inteira, do jeito que você quiser ser mulher, sem ser mãe. Então, acho que o jeito de mostrar isso para as pessoas é desvinculando as duas coisas. Você nasceu mulher, ou tornou-se mulher, melhor dizendo, para usar o termo da Simone de Beauvoir, você tornou-se mulher sem ser mãe. E você pode permanecer sendo mulher ou se tornando mulher sem ser mãe. Então, acho que essa é a questão que precisa ser muito bem colocada. Então, não existe o instinto materno ou coisas desse tipo. Se você quiser ser mãe, você vai ser mãe. Se você não quiser, você não vai ser. Então, acho que é uma pressão que a gente precisa discutir nesses termos. Não é porque eu não sou mãe
que eu não sou mulher, eu continuo sendo mulher, mesmo sem ser mãe. Mas é claro que isso é uma luta que vai demorar muito tempo ainda para a gente conseguir. Principalmente para as pessoas mais velhas, isso é bastante complicado. Mas eu creio que isso também está avançando. Tem muitas organizações de mulheres aí que estão questionando essa maternidade compulsória. A Abigail Lacerda fez uma pergunta. Dentro da perspectiva do lugar de fala, a minha pergunta é a seguinte: o senhor trouxe a expressão colocando que todos têm a prerrogativa de se manifestarem, mas que uns têm mais condições para falar de determinados assuntos. Você não acha que esse argumento pode ser uma brecha para um discurso autoritário? Analisando esse contexto, imagine se um doutor formado em ciências políticas se sinta mais preparado do que um morador de rua para debater políticas econômicas. Não seria uma afronta ao livre debate, democracia e individualidades? Afinal, não são todas as mulheres que se representam, já que cada uma tem suas especificidades. Eu gostei muito dessa pergunta. Eu queria mesmo ter respondido ela. Pena que só tem 5 minutos, eu não vou conseguir fazer uma exposição do jeito que eu gostaria de fazer, mas vou tentar resumir. Eu gosto muito dessa pergunta, porque, de fato, se a gente levar essa questão do lugar de fala para um lugar equivocado, nós podemos sim criar um autoritarismo, no sentido de que o lugar de fala pode se tornar interdição da fala, e pode também levar a uma relativização da ciência, uma relativização de algumas falas, que é muito perigosa. Então, eu sim vejo esses riscos nessa ideia do lugar de fala. Um risco de o lugar de fala virar interdição de fala, e aí se ele virar interdição de fala, vai virar assim algo autoritário, no momento que eu vou proibir ou dizer esta pessoa pode e esta pessoa não pode falar. Acho que nas redes sociais as pessoas acabam se equivocando muito em relação a isso, e nesse sentido, mas só nesse sentido, impediria sim o debate democrático. E de outro lado, quando você coloca esse negócio do doutorado, tem essa questão também, porque nós não podemos relativizar totalmente a sociedade, porque relativizar demais, às vezes nós vamos relativizar a verdade e a ciência a tal ponto que nós não vamos mais conseguir reconhecer a ciência a esse ponto. Então eu concordo muito com esses medos que você tem e com esses riscos que você vê diante disso. Então por isso que eu coloco esses cuidados em relação a essa questão do lugar de fala. Mas brigadão pela pergunta, eu gostei muito dela, eu queria mesmo ter respondido. E aí eu vi que alguém queria indicação de leituras. Entrem no meu perfil pessoal depois, me sigam nas redes sociais, que a gente pode continuar conversando sobre esses temas. Eu uso principalmente o Instagram, vou colocar aqui o meu perfil para vocês. É @MarcosFS Oliveira. Então, por favor, aí a gente pode continuar essas discussões lá, posso indicar alguns livros, e nesses 3 minutinhos que faltam aí, já vou indicando alguns que eu gosto muito. Obrigado aí para todo mundo que gostou da palestra, pela presença, 200 e tantas pessoas, fico felicíssimo. Chegamos a 250, o máximo. Pois é, muita gente, eu nunca falei para um público tão grande, eu acho. Eu fico realmente... Infelizmente, né, eu tenho que dar aula, senão a gente poderia ficar mais tempo, né? Mas precisando... Uma palestra tão gratificante, mas o tempo foi muito pouco. Pois é, 50 minutos é pouquinho, né? Mas precisando eu volto, gente, para qualquer assunto aí, tô aí. Com certeza você vai retornar, sim. Pode deixar. Precisando é só chamar. Mas Beleza? antes de eu encerrar a palestra, tem alguma coisa a complementar? Porque aí eu já vou passar para os agradecimentos finais. Não, acho que é isso mesmo, agradecer mesmo todo mundo pelas perguntas, a galera interagiu muito, foi muito legal mesmo, fiquei felicíssimo de falar para vocês aí. Brigadão, sempre que precisarem de alguém aí para falar de história, alguma coisa, tô dentro. Brigadão, viu? Com certeza. Então, sigam lá, Marcos FS Oliveira, Marcos com U. Valeu, obrigado. Quando eu participei lá com a Thaisa, né, que eu te conheci, então, eu falei, na hora, você lembra? Eu te falei, vou te levar para você fazer a palestra para nós. É verdade. Né? Então, agora eu vou passar para a Gina,
para ela fazer os agradecimentos finais. Certo. Doutor Marcos, boa noite, novamente. Boa noite. É com muito orgulho e gratidão que eu venho representar os ouvintes dessa palestra e o projeto Madre Teresa, porque foi uma palestra linda, esclarecedora, que mostra o poder que a gente tem como mulher, por mais que não seja tão aclamado, tão visto, mas vindo de um homem tão esclarecido igual você, é muito importante para a gente escutar isso. E a gente conseguir tentar mostrar essa força nossa, sabe? Para frente. E provando que, por mais que seja muito arcaico, a gente não sabe nem há quantos milhões de anos existe esse patriarcado, mas que aos poucos a gente consegue melhorar. Ixi, deu interferência. A gente consegue melhorar isso e começar a fazer as pessoas entenderem. Porque uma pessoa, um professor, homem, como você, está disseminando isso, já é muito importante para a gente. Você dando aula, você consegue atingir muitos públicos. E a gente fica muito agradecido mesmo. Esperamos que você possa voltar mais vezes. Claro. Quando a gente conseguir fazer, né, reuniões presenciais, quem sabe você possa estar junto também. Claro, posso sim, vai ser um prazer, como sempre. Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite. Gente. Obrigadão, boa noite. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada, Marcos, tá, pela sua palestra. Foi muito gratificante. Depois eu quero... Ela foi gravada, eu quero assistir de novo, porque a todo momento eu estou, né, olhando uma coisa, não deu para, às vezes, ficar bem atenta. Mas pelo que eu ouvi, mesmo aqui mexendo aqui no WhatsApp, gente mandando, né, para entrar, porque nós chegamos a 250 e tinha gente querendo entrar, e o máximo do Google são 250 do Google Meet, né? Caramba, então, assim, eu fui respondendo, mas eu quero ver, depois eu vou te encaminhar também, e peço a permissão sua para que eu possa colocar no meu canal do YouTube também a sua palestra, pode? Pode sim, fica à vontade, será ótimo. Então, tá bom. Te agradeço de coração e, com certeza, já que você nos deu a liberdade de convidá-lo, tá? Você vai ser convidado novamente. Que pena que é uma hora só, mas a outra a gente tenta marcar, né, num horário maior, pelo menos 1h30, tá? Certo. Muito obrigada. Olha, o pessoal, realmente, os comentários foram excelentes. Eu sabia que realmente a sua palestra ia bombar mesmo, porque o dia que eu assisti, eu percebi isso, foi aonde, né, eu falei, me deu o clique, vou convidá-lo, tá certo? Muito obrigada, de coração, tá? Tenha uma noite abençoada, uma sexta-feira também tranquila e um final de semana maravilhoso. Tá? Muito obrigado, e a todos vocês que também apareceram aqui, que participaram, muito obrigada. A semana que vem nós vamos ter a palestra, né, da doutora Miralda, falando sobre a família na justiça. Então, nós vamos estar com essa palestra também, a família na justiça, e desde já convido vocês para participar dessa palestra. Professor Marcos, de coração, muito obrigada, tá? Estou encerrando, então, a palestra de hoje, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigado, boa noite, eu que agradeço, gente. Valeu, obrigadão. Obrigada, tchau. Tchau.